Nesse capítulo, nós falaremos sobre o homem de mais sorte na Babilônia. E o interessante é que até agora foi falado muito sobre dinheiro, ouro, as tabuinhas, e a gente em nenhum momento focou muito no trabalho, na dignidade, até citou a questão das dívidas, né? Que você é responsável, você precisa quitar suas dívidas, mas não focou tanto no trabalho. E eu gosto dessa história porque ela fala muito sobre isso. Além de caráter, trabalho, dignidade e, obviamente, sorte, porque o livro trata sobre a sorte, mas você já aprendeu que a sorte ela está no lugar certo, né? Mas vamos lá. Esse capítulo, ele traz pra gente a história do maior comerciante da Babilônia, Charrunada. Ele era um comerciante e ele estava numa caravana carregando junto com ele o neto de um amigo, Radangula. Só que o neto desse amigo dele, um amigo do qual ele jamais poderia pagar tudo que foi feito, vocês vão entender por quê. O neto desse amigo dele não dava muito valor ao trabalho, não tratava bem as pessoas, andava com muitas joias, desdenhava das coisas. E o Charrunada, sendo o maior comerciante, ficou um pouco incomodado com aquilo, né? Você vê o neto do seu melhor amigo, alguém que você deve tanto, indo pelo caminho errado. E aí, durante essa jornada, ele, através da conversa, conseguiu modificar o neto desse amigo dele, o Radangula. O que aconteceu? Eles estavam conversando e ele falou: olha, eu vou te contar a história da minha vida, porque eu já fui um escravo. E ele não acreditou: olha, não é possível. Meu avô era rico, você é um comerciante, como assim você já foi um escravo? Ele falou: não só eu fui um escravo, o seu avô também foi um escravo. E aí eles discutiram um pouco, porque o neto não aceitou que o avô tinha sido um escravo. Aliás, ele achava só que os escravos deveriam trabalhar, ninguém mais deveria trabalhar. E eles adentram na história principal. O que aconteceu com esse homem que foi o maior comerciante da Babilônia? Ele estava numa casa de jogos, ele e o irmão, quando eles eram novos. O irmão acabou matando um homem. O pai dele, para salvar o irmão, entregou ele para a viúva do cara que foi morto. A viúva vendeu ele como escravo e ele virou um escravo. Até aí, tudo bem naqueles tempos, né? Conforme ele foi se aproximando de uma cidade para ser vendido, ele tinha várias referências, vários amigos e inimigos ali naquela caravana de escravos, e ele foi alertado do seguinte: faça do trabalho seu melhor amigo. Quando nós chegarmos na cidade, mostre boa vontade, porque se você não conseguir um senhor de escravos bom, você vai acabar no muro carregando pedras e morrendo assim como muitos morriam. Então Charrunada, alertado disso, se preparou para quando aquilo acontecesse. Mas, do outro lado, tinham outros escravos que pensavam de forma diferente, não acreditavam naquilo ali. Dito e feito, quando ele chegou na hora de ser vendido, ali que estavam falando um com os outros, senhores aparecendo, apareceu um padeiro, ele se ofereceu para o padeiro, dizendo que trabalharia, que seria um bom trabalhador, e o padeiro aceitou. E ele foi embora com o padeiro. Vários dos outros escravos ficaram nas muralhas trabalhando. E era uma vida, pensa, você passava o dia trabalhando, você era descartável, você era um escravo ali, servia água e acabou. Então, ele tinha uma vida comum, virou escravo, foi vendido e foi parar junto com um padeiro. Ele trabalhou das melhores formas possíveis, seguindo o conselho do amigo, que o trabalho seria o melhor amigo dele. E aqui eu queria até pontuar uma coisa interessante, né? Ele só conseguiu trabalhar com padeiro porque ele seguiu o caminho do amigo que disse para trabalhar. Os outros caras que falavam, ou que a gente entende ali no livro, que falava para ele não trabalhar, não acabaram de uma forma boa no livro. Eu não vou dar spoiler, mas você vai entender. Essa é a melhor história do livro, essa história é incrível. E eu tô lembrando que da mesma forma que ele foi alertado para fazer do trabalho o melhor amigo, na nossa vida pessoal, o tempo inteiro, e você já deve ter vivenciado isso,
a gente também tem essa dualidade, né? Alguém, um amigo, ou alguém que chega da nossa família e fala, olha, trabalhe, se dedique. E alguém que vira pra gente e fala, pô, você tá trabalhando demais, essa tua empresa não vale isso, seu chefe não é legal, pô, você não vai levar nada. Aquela história que eu já falei aqui, né? Mas se você morrer amanhã, você não aproveitou. E eu me recordo, isso eu tô falando no início dos anos 2000, assim que eu fui promovido à gerência na empresa, muito novo, até um cara que já era gerente, macaco velho, mercado financeiro, quem é do mercado financeiro vai entender, me chamou para almoçar. Eu estava indo muito bem na empresa, né? Ele me chamou para almoçar, começou com um papo de que a gente chama de cerca Lourenço, né? Pra cá, legal, você tá bem e tal. E no meio do almoço, o cara tentou me enquadrar, falou, olha, você é pato novo aqui e pato novo não mergulha fundo. Vai devagar, cara, você tá fechando muito negócio, muito cliente, divide isso. Pô, em vez de botar 10 empresas novas por mês, faz um cadastro, organiza isso aqui, põe 2, 3, senão você vai atrapalhar todo mundo também. Olha só, o cara, ao invés de almoçar comigo para entender como tão novo eu fazia tantos negócios, tava tentando até meio que me enquadrar ali dos, ó, pega leve, senão você vai ficar mal com a turma aqui dentro fechando tanto negócio. Eu só quis trazer isso não para falar bem de mim, mas porque é uma realidade que acontece com muita gente. Quando você começa a trabalhar mais do que os outros, você incomoda algumas pessoas. Não aquelas pessoas que querem o seu bem, mas você acaba incomodando algumas pessoas. Bom, o Charrunada foi trabalhar com padeiro, recapitulando, começou a fazer os pães, foi um bom trabalhador. Como sobrava um certo tempo, olha que interessante, ele resolveu produzir mais produtos e sair à tarde para vender. Olha só, sair à tarde para vender. O que ele fez? Ele procurou o chefe dele, já que ele era um escravo, né, o senhor dele lá, e ele fez a seguinte proposta, olha, como eu tenho esse tempo sobrando, já sei produzir isso aqui, posso sair à tarde para vender e metade do que sobrar a gente divide? E o senhor falou, tudo bem, a gente faz o seguinte, dos custos a gente retira tudo isso aqui. De tudo que sobrar, é meio a meio. Ele saiu para vender. No primeiro dia foi mais ou menos, porque começou a venda não tá tão boa, mas aí chegou a tarde que o pessoal tinha fome, ele começou a vender bem, fez uma clientela. Então o cara que era escravo e que era um bom escravo, de padeiro, já conseguia fazer a sua própria renda. Ele conseguiu ter uma clientela. E na clientela, ele conheceu o avô do Radangula, o neto lá que estava na caravana junto com ele, porque o avô dele virou cliente dele, dos produtos que ele vendia. Bom, isso foi acontecendo, só que deu um problema. Como o padeiro começou a ficar com o tempo sobrando, porque o Charrunada era muito bom produzindo pães e também ganhava dinheiro à tarde, o padeiro começou a jogar, se embrenhar no jogo, perder dinheiro, aí já não tinha sorte, pegar empréstimos. Depois de um certo tempo, o padeiro não pagou lá os produtos, os insumos que ele comprava e também não pagou o emprestador de dinheiro. O que aconteceu? O emprestador de dinheiro foi lá e tomou o Charrunada como escravo. Então, recapitulando a história, Charrunada virou um escravo, conseguiu ir trabalhar para o padeiro. Ao trabalhar para o padeiro, trabalhava um turno a mais para fazer dinheiro, fez uma clientela, mas foi obrigado a sair de lá porque o próprio chefe perdeu ele no jogo de azar. É uma história horrível até esse momento. Só que ela vai piorar, porque o novo dono dele não queria saber de pães. Colocou ele para fazer trabalho braçal, para quebrar as costas mesmo, naqueles muros, carregando pedra, fazendo trabalhos pesados. Até que quando ele estava quase morrendo, aquele amigo dele que era cliente, que era o avô do cara que ele estava na caravana, procurou ele e ajudou a comprar a liberdade dele. Então, ele que tinha trabalhado com pães, tinha dado tudo a mais, foi revendido como escravo, conseguiu a liberdade através do amigo que era cliente dos produtos dele. Por isso que ele teria uma dívida eterna com o avô do Radangula, porque foi ele que comprou
a liberdade. Os dois viraram sócios, começaram a trabalhar e por isso ele virou o melhor comerciante da Babilônia, porque ele conseguiu ter a liberdade comprada pelo avô do Radangula. Bom, essa história é contada, ele conta para o neto, né, que o avô dele tinha salvo, e o neto começa a mudar de posição, percebe que o trabalho dignifica, percebe que o trabalho não é só para escravos, percebe que se não fosse o trabalho, nem o avô, nem o amigo teriam sido libertos. E o final da história é muito bacana, né? Porque ele traz essa história da dignidade. E quando eu penso em todas as pessoas, e você deve pensar também agora, que me ajudaram na minha carreira, outras que tentaram atrapalhar, a gente percebe um pouco isso, né? Porque quando a gente fala de escravidão, de repente você se desconecta. Ah, não existe escravidão. Não, como não existe, né? Será que quem trabalha muito? Será que quem trabalha pouco? Será que não tem essa história de alma de escravo? Será que o cara que me chamou para almoçar e já era bem mais velho que eu e fazia corpo mole na empresa, será que esse cara também não é escravo de alguma coisa? Porque ele não era promovido? Depois eu virei chefe dele e eu sabia de tudo que o cara tinha em termos de comportamento. Então, se você quer melhorar, se você quer ter uma vida digna, se você quer ter um trabalho, tenha um comportamento digno, porque com certeza a boa sorte vai bater para você, como bateu pro Charrunada, que foi liberto e tudo aconteceu dessa forma, graças ao trabalho dele, e muita gente ficou pelo caminho. Essa história é incrível, tá? Eu fui obrigado a resumir, mas só essa história já valeria com certeza toda a leitura desse livro. A gente está finalizando, esse foi o último capítulo. Eu falei um pouco sobre toda essa parte da Babilônia. Eu acho que quando a gente pensa nessa parte incrível de que algo de 5.000 anos atrás serve atualmente, dinheiro, empréstimo, proteger o seu capital, criar sua fortaleza, ter dignidade, guardar um décimo, pagar os seus credores, ter um comportamento correto. São tantas as lições num livro tão pequeno que, sinceramente, não faz nenhum sentido, se você não leu esse livro até agora, acabar esse Finbook aqui correndo, comprar um ou pegar emprestado de alguém. Para finalizar esse capítulo, e toda essa trajetória que a gente passou de várias histórias, eu queria voltar lá no Bansir, do primeiro capítulo, cansado. Lembram dele fazedor de carruagem, suando num canto, que ele não sabia por que ele não conseguia ter dinheiro, juntou o amigo, procurou o Arcade. Então a gente falou tanto sobre isso, e eu deixo uma pergunta para você no final desse capítulo. Será que você é o Arcade? Será que você é o Charrunada? Ou será que nesse momento você é o Bansir, sentado num canto, suado, sem entender o porquê que a sua vida está tomando esse rumo? Porque se você é essa pessoa, eu tenho certeza que depois desse Finbook, no mínimo, o conhecimento para você tomar um caminho diferente, você vai ter, porque o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, realmente, ele dá pra gente essa trajetória. É Charles Mendelovitz.